O sofrimento. Tem muitas formas de explicar o sofrimento. Biológico, psicológico, sociais. Mas a gente pode falar de sofrimento como aversão pelo amor, sofrimento provocado por quem ama, sofrimento de quem ama, sofrimento como da torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo sofre. A torcida do Botafogo sofre e sofre há muitos anos. Porque o Botafogo, lá atrás, ele era um time poderoso, com jogadores para a seleção brasileira, jogadores que representavam o clube em Copas do Mundo. Lá estavam jogadores como Garrincha, Didi, Jairzinho, Zagallo. Então, quando a gente fala de sofrimento, a gente fala de Botafogo. Fala do sofrimento que a torcida tem por tanto tempo sem ganhar um título. Fala do sofrimento que vê o 2023 sair pelas mãos, assim, escorregar. Já viu aquela coisa que escorrega? Assim, uma gelatina, uma coisa bem mole que vai embora, né? Uma gosma, tá assim, ó, tá indo embora, devagarinho, bem devagar. Foi 2023. 2023 foi embora, assim, ó, todo mundo esperando um título e ficou só o sofrimento. Como alguns falam, e todos falam, mas tem coisas que só acontecem no Botafogo. Mas esta frase, cunhada lá nos anos 60, 50, 60, ela falava de coisas que aconteciam no Botafogo, mas coisas boas. Falava de coisas que acontecem no Botafogo, mas isso era para o lado bom. E a partir do momento que se virou os anos 70, essa frase virou para o lado negativo. Tem coisas que só acontecem ao Botafogo. E ficou o sofrimento. O sofrimento de uma torcida apaixonada, uma torcida que não consegue esquecer esse amor, que se tem uma coisa que pode se salvar ou se salvou desses 50 anos quase que perdidos, salvos em alguns momentos por um título de 95, um Rio-São Paulo, alguns cariocas, mas ficou o sofrimento. Por dirigentes que usaram mal o dinheiro, ou que colocaram o dinheiro para tirar mais do que ganhou, do que colocou, ficou o sofrimento. Eles fizeram também o time sofrer. Lógico que tem suas exceções. Tem aqueles apaixonados que colocaram dinheiro e até hoje não receberam. Estão aí na fila, também sofrendo. Esse sofrimento de coisas que só acontecem ao Botafogo, que agora esperamos que seja o contrário. E coisas que acontecem ao Botafogo seja positiva. O Botafogo tem que parar de sofrer. Vai parar de sofrer. Porque nós somos a estrela solitária, é a constelação. Estamos aí para vencer. Somos brilhantes, somos poderosos. Sabe por quê? Só de alcançarmos os feitos que alcançamos até agora, já chamamos tanta atenção que até regulamentos querem criar. Fair play financeiro. Coisas novas estão querendo surgir porque nós ressurgimos. O sofrimento de coisas que só acontecem no Botafogo está na hora de virar. Mas por que temos que virar a chave? Porque temos que voltar a viver como éramos na década de 60, início de 70, 50. Coisas que só acontecem ao Botafogo. Eram coisas para o lado do bom, do bem. Então vamos lá. Thiago Almada. Coisas que só acontecem ao Botafogo.
Thiago Almada foi comprada pela Hold do John Textor, maior contratação do futebol brasileiro, mas ele foi contratado para jogar na Europa. Thiago Almada veio para ficar 5 meses ao Brasil, jogar no Botafogo, coisas que só acontecem no Botafogo. Thiago Almada é um craque. Coisas que só acontecem no Botafogo. Sabe-se lá se Thiago Almada não possa ficar o ano que vem? Coisas que acontecem no Botafogo. Thiago Almada pode ser o craque que vai levar o Botafogo a grandes títulos. Então, quem pensava, olhava para Thiago Almada e via jogar só 5 meses no Brasil, no Botafogo, e falava coisas que acontecem só no Botafogo, podemos estar falando do triunfo exorbitante, glorioso, poderoso, estelar de um jogador que transformou o Botafogo como time. Coisas que acontecem no Botafogo. Então vamos falar de Luiz Henrique, que veio para o Botafogo para ir embora em julho, na metade do ano. Coisas que acontecem no Botafogo. Luiz Henrique, estamos em setembro e ele ainda está no Botafogo. Mais um jogador que pode mudar o patamar, ou já mudou o patamar, e transformar o Botafogo para a potência que ele pode ser, como o John Textor pensa em ter um time poderoso. Coisas que acontecem no Botafogo. John Textor, houve críticas a quem falasse que o Botafogo foi vendido por uma ninharia de 400 milhões de reais, era o valor que se comprava um jogador. Inclusive o presidente do Atlético Paranaense falou isso, que ele vendeu 3 jogadores e daria para comprar o Botafogo. De certa forma ele não está errado. Mas coisas que acontecem no Botafogo. John Textor, ele já botou no Botafogo quase 1 bilhão de reais. Dívidas foram pagas, jogadores contratados. Isso eu estou falando desde a época que ele chegou. Coisas que acontecem no Botafogo. As receitas crescem, o time melhora, e John Textor é ovacionado pela torcida. Almada é querido, e quem sabe não continua o ano que vem. Coisas que acontecem no Botafogo pro lado do bem. Então não vamos pensar que coisas que acontecem no Botafogo é pelo outro lado, que para nós ele já não existe mais. As quartas de final agora contra o São Paulo, coisas que acontecem no Botafogo. Ou coisas que aconteceram ao Botafogo. Então vamos em frente, porque grandes coisas ainda estão por vir, grandes coisas estão por acontecer para este time maravilhoso, espetacular e estelar, de um dono, de um presidente, de um céu, de uma torcida apaixonada de coisas que acontecem ao Botafogo.